Não. Google. Bota no Google. Eu tô apertando. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Espera só um minutinho aqui. Se Mel André, apareceu, tá dando delay. Quer ver Mel? Mel Não é? tá aqui me pegando. Deu delay quando tu falou, bota no Google, me deu um susto, eu entendi, bota no cu. Eu digo, tá porra, a mulher botou pra lascar agora. Vou ficar calada. Tchau. Tchau. Eu Não, tô fica apertando não, tchau. aqui, não tá saindo. Peraí. Ó, se vocês precisarem no futuro de faxina, eu tô expert, viu? Então, todo mundo consegue ver minha tela? Sim, agora eu não tô Tô conseguindo vendo. tirar o som e o áudio e o coisa do meu. Vou mostrar agora. Então, gente, essa é a janelinha do Skype, todo mundo tá vendo. Aqui fica a barra de opções para poder conversar lá no Skype. E aqui, como vocês veem, estão vocês, os usuários, certo? Certo. No meio vai ficar uma tela, geralmente o Fábio vai estar compartilhando a tela dele. E aqui no centro ficam os 3 botões principais, que aqui, Caô, é onde desativa o microfone. Consegue ver onde eu estou passando o mouse? Certo. Não, isso aí eu sei, mas eu tô dizendo agora que eu tô só o quadrinho aqui. Eu tô apertando e não tô conseguindo. É porque provavelmente deve estar travando o seu. E aí na câmera, ó, quando você clica em cima da câmera, aparece uma caixinha para você focar ou desfocar o fundo, para você ficar com o fundo desfocadozinho. Certo. Além disso, eu gosto sempre de deixar o chat aberto, tá aqui, ó. Então eu sempre clico nesse balãozinho para o chat ficar aberto para a gente poder ir se falando. Certo. Além do chat, tem o botão de compartilhar a tela do lado, que esse só quem vai usar é Fábio. E aqui do lado também tem uns emojizinhos, que por vezes o Fábio pode fazer uma pergunta ou a gente pode demonstrar o sentimento que a gente está fazendo. Tipo agora, eu vejo o Cauê e fico emocionado. Eu mando um coraçãozinho para ela, vocês estão vendo? Então quando o Fábio perguntar, tá ouvindo? Aí a gente pode mandar um legal aqui. Ou ativar o microfone e falar, tô ouvindo. Certo? Eu tô pelo celular, meu sistema é diferente, mas tá dando pra fazer também. É, eu tô Pronto, fazendo pelo basicamente- telefone também, é diferente. Basicamente André é assim, para entrou. ativar e desativar a câmera aqui e o microfone. Alguma dúvida, pessoas? Não, tio. Vou Pronto, fazer então eu vou igual um parar. soldado meu. Ô, gente. Tá, porra, parou. Eu vou parar de Fudeu, foi compartilhar isso aí. minha tela. E vou passar para Fábio. Fábio, é com você, meu chefe. Agora fudeu, tá aparecendo aqui chamada de novo. É, eu recusei. Então vou recusar. Recusei também. Recusem todos. Eita, alguém Fábio, tá é com contigo. coronavírus aí. Sou eu. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo Sua aí, voz não? tá Eu Sua ouço. voz tá legível. Ah, Oi, Só um ideia. minuto, Fábio. Andréa tava ligando aqui para mim no Skype. Vou Cadê chamar ela? ela na sala. Vou chamar ela na Vai, sala. chama. Marcelo, deixa todo mundo entrar aí, você me avisa, tá? Falta só a Andréia e Caú, que eu tô ligando para elas agora. Vamos ver se elas aceitam a chamada. Caú não tá online. Oi. Caú voltou e a Andréia, eu tô ligando para ela. Tá todo mundo online agora? Eu acho que a Andréia entrou. A Andréia tá online. Andréia, dá um olá.
Oi. Pronto, Olá, acho que tá todo mundo online agora. Muito bem. Posso começar, então? Oi. Posso lá, Marcelo? Sim, eu acho que agora pode. Vamos lá. Pessoal, espero que estejam todos bem. Mais um encontro da gente na quarta-feira, às 16 horas, até a gente voltar no nosso módulo. Isso vai se dar todas as quartas, às 16 horas. A semana passada, nós falamos de seleção de cores em odontologia. Eu fiz isso como um ensaio, não que o tema não seja importante, é muito importante, né? Mas eu fiz isso como um ensaio do que seria o nosso grupo de estudo, vamos chamar assim, porque isso não vai substituir os módulos, né? São conteúdos a mais que vocês vão receber, para que nesse período de quarentena vocês possam levar essa questão da odontologia um pouco mais a sério. Eu vejo aí, fui chamado para fazer lives de escolas que eu dei curso aí por todo lado no Brasil e eu não aceitei, porque o pessoal só me pedia para falar de laminados, lentes de contato, e eu não queria distribuir esse conteúdo que eu vou dar para vocês para outras pessoas, até antes de mostrar isso tudo para vocês. É um conteúdo novo, é um material que eu comecei a preparar com muito carinho lá para um encontro do Paulo Renato, lá dos meninos lá de Arco Verde, e que eu acabei, foi nas vésperas da quarentena, né? A gente acabou sem poder fazer esse encontro lá em Arco Verde. Mas, se vocês repararem no slide, o fundo do slide ser o homem vitruviano não é à toa. É dada a importância que eu dou a esse tema e eu quero remeter ao embasamento científico que isso tem, remeter ao cuidado que eu tenho com esse tema. Então, quando Da Vinci fez o Homem Vitruviano, ele pensou nos mínimos detalhes, e é com essa inspiração que eu passo esse tema para vocês. Essa filosofia de trabalho que eu chamei de EPO, que é o equilíbrio postural e oclusal, é talvez o trabalho mais importante que eu vá fazer na minha vida odontológica. Ter enxergado algumas coisas que são sedimentadas já na profissão, conceitos que estão mais do que sedimentados e seguros, né? E que a gente juntou isso numa nova visão para que a gente possa passar um conceito novo para vocês. Como essas aulas EAD, elas devem durar aí em torno de 1 hora, senão fica muito cansativo, eu vou passar em doses menores o assunto. Então, hoje eu quero falar propriamente da filosofia, e como que a gente leva isso para a prática e o que é que isso pode gerar de benefício para os nossos pacientes. E a semana que vem, o nosso encontro vai falar sobre, continuando nessa temática da oclusão, que eu considero o assunto mais importante da odontologia. Eu não vejo nenhuma área da odontologia que não precise de oclusão, talvez harmonização, mas quando trata bruxismo tem que conhecer alguma coisa de oclusão também. Então, eu não vejo como fazer odontologia sem entender a oclusão. E é um tema que muita gente foge porque talvez não esteja na moda, né? Essa coisa de lente de contato, lâminas, trabalhos estéticos, harmonização, enfim, tudo
todo mundo quer fazer, mas não dá para fazer sem oclusão. Então, o que é que de fato importa, e nesse momento que nós estamos vivendo agora, tendo tempo para pensar e refletir e sairmos disso, pessoas diferentes, né, e profissionais talvez também diferentes, pensando nas maneiras de lidar com o paciente e com os tratamentos de uma forma diferente, eu queria colocar conceitos que vão fazer realmente a diferença na vida de vocês e criar esse grupo de estudo com um material didático e um conhecimento que talvez, por conta como eu também, por conta dessa correria, desse dia a dia, desse trabalho que a gente chega cansado em casa, talvez a gente não tenha tido nenhuma oportunidade na nossa vida profissional como a gente tem agora, de sentar e estudar um tema que é caro, um tema que tem que ser dada a atenção que ele merece, que é replicar a oclusão que foi criada pela natureza para que funcione. É uma missão assim, é um altruísmo, né? É quase impossível de se conseguir, mas a gente tem que chegar o mais perto possível. Assim como o desenho do Leonardo da Vinci beirou a perfeição, a gente tem que tentar beirar também a perfeição, tá? Então, o segredo de tudo é conhecimento e capricho. Eu vi esses dias e me lembrei principalmente de vocês, que são a turma mais jovem, né? Eu escutando o discurso de um padre na missa, e ele disse que Deus nos botou na cadeirinha do castigo, né? A gente está sentado na cadeirinha para pensar na vida, feito a gente faz com nossas crianças agora em casa, né? O tumulto que deve estar aí, vocês que têm filho pequeno dentro de casa, sem poder sair para lugar nenhum. Mas nós também estamos sentados na cadeirinha para pensar na vida. Como que nós vamos ser pessoas diferentes depois de tudo isso? Falando de odontologia, eu vou apresentar para vocês hoje o equilíbrio postural e oclusal, que vai fazer, na minha opinião, com que a odontologia seja a profissão mais importante da área de saúde, ou uma das mais importantes da área de saúde, por ser a boca e o sistema estomatognático o órgão que a gente mais usa em todo o nosso corpo. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente parte do mito, da ignorância total. Então, os meus alunos, muitas vezes, principalmente em curso de imersão, eles queriam receita de bolo. É assim, será que tudo que Fábio está dizendo aqui hoje é verdade? Pode ser, e pode não ser, e pode ser em parte, mas o discernimento de saber se é verdade ou não depende de vocês. E se vocês realmente vestirem a carapuça do bom profissional, vocês vão buscar na literatura para saber se é verdade ou não e vão me questionar. Mas se eu ficar no campo do mito, no campo da ignorância, eu vou me contentar com tudo o que me dizem. E não vou buscar saber se é verdade e nem evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que ter instrução, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Por isso, a odontologia é uma profissão baseada em evidência científica. A evidência científica nada mais é do que o cara chegar lá, testar o que a gente faz e ver se aquilo é verdade ou não. Certo? Vocês estão aí, gente? Dá um sinal de fumaça para mim. Alguém. Sim, estamos. Beleza. Sim. Então, no nível da instrução, vocês têm que ler, estudar, adquirir conhecimento, que é o que de fato importa. Porque nesse momento que a gente está vivendo agora, do mais rico ao mais pobre, em diferentes níveis, está aperreado do mesmo jeito.
O cara pode ter o dinheiro do mundo todinho que ele não consegue resolver a vida dele, né? Então, assim, ele tem que ficar em casa, ele tem que ficar de quarentena e ele nada pode fazer diferente disso. Então, a gente precisa aproveitar para valorizar e sentar a bunda na cadeira e estudar. Valorizar o conhecimento. E, assim, passar a adotar diagnósticos e planos de tratamento mais elaborados do que os que a gente fazia até hoje. Então, para isso, a gente precisa gastar tempo com isso. Então, aproveitar o tempo agora para estudar, para ler. Eu vou mandar material para vocês. Não vou mandar exagerado, vou mandar algum material que eu considero pertinente ao próximo, a nossa próxima reunião, né, que vai ser oclusão, crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. Vai fazer com que a gente entenda por que a reabilitação tem que ser feita daquele jeito, certo? E aí, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente poderá acessar a sabedoria, que é realmente conseguir diagnosticar e tratar os nossos pacientes, certo? Vejam que é a mesma base da filosofia, por isso que é filosofia. A filosofia é a maneira que a gente encontrou de ver e juntar todo esse conhecimento, mas sempre buscando o raciocínio. Pensar, nunca receita de bolo, tá? Por isso a gente faz ciência. Então, dentro desse glossário aí da Academia de Prótese, esse conceito de que a oclusão é a relação estática entre as superfícies mastigatórias e incisais entre dentes maxilares e mandibulares análogos, oclusão ela tem um conceito tão amplo que resumir nessa frase já torna esse conceito muito pobre. Porque a própria oclusão não é estática e sim dinâmica. Eu vou bater na mesma tecla do que eu sempre digo para vocês. Os conceitos básicos para se reabilitar é ter dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, mas eu preciso ter guia dos caninos e preciso ter contatos estáveis bilaterais e simultâneos, ou seja, estabilidade oclusal. É o paciente fechar e não desviar para canto nenhum. Ele abre e fecha numa posição só. Então, a importância da oclusão como peça-chave fundamental para se planejar e executar uma reabilitação ou desde uma restauração de resina ou de amálgama ou uma coroa até uma reabilitação complexa. Mas como olhar esse paciente como um todo, não só os dentes? Essa é a principal pergunta que eu faço com relação à filosofia. Será que a odontologia está limitada a dentes e a boca do paciente? Será mesmo? É por aí que eu vou nessa jornada que a gente vai fazer de conhecimento até a gente chegar nos casos clínicos, tá? Que será daqui a alguns encontros para frente. Quando a gente voltar ao módulo, vai haver um módulo em que eu quero trazer um fisioterapeuta e um colega de São Paulo que trabalham com oclusão e postura em parceria. E aí eu já quero que vocês entendam. Lembra que eu fiz uma aula de cefalometria e que muitos acharam que eu estava ficando doido, eu acho, né? Porque eu botei um professor para falar de cefalometria. Mas vocês vão entender a importância da cefalometria na reabilitação. Os reabilitadores não sabem nada de cefalometria. E precisa saber para saber quando dar um passo adiante ou não. Todo mundo aqui tem vontade de executar reabilitações grandes de 60, 80 mil reais, mas como entregar um produto honesto para esse paciente? Será que eu consigo reabilitar um paciente, chegar nesse nível de complexidade de trabalho sem o conhecimento da cefalometria?
Eu acho difícil, porque normalmente esse paciente de reabilitação ele já foi reabilitado errado. Eu tenho pacientes no consultório que fizeram 4, 5 reabilitações. Os mais experientes que estão aqui no grupo provavelmente já viram isso também. Eu tenho pacientes que já gastaram 200, 250 mil na boca durante algumas reabilitações e que está uma tragédia. Eu vou fazer outra tragédia na boca dele, mais uma. Primeiro, esse cara já não acredita na odontologia. Então, eu já tenho a obrigação, como dentista, de fazê-lo acreditar, porque senão eu não estou defendendo o que eu faço. E depois eu tenho a obrigação de tirar essa imagem fazendo um trabalho melhor possível. Então, essa frase atribuída ao Buda, né, que diz que a dor é inevitável e sofrer é opcional, ela nos diz muito a respeito do perfil psicológico do paciente. Quantos pacientes chegam no consultório dizendo que estão se acabando de dor e você diz assim, mas não é para tanto. Né? E outros que têm motivo para estar se acabando de dor e falam assim, ó, estou sentindo incômodo, uma dorzinha, você fica até surpreso. Então, dor e sofrimento são coisas muito, muito pessoais, né? Individuais. Não adianta querer colocar todo mundo dentro de uma caixa ou tratar todo mundo como se fossem iguais, porque não são. Né? Na outra turma, tem uma paciente que foi feito o equilíbrio postural e oclusal nela, que ela tinha um diagnóstico há 22 anos de fibromialgia, muita dor na coluna cervical, e num dos ombros e no quadril, e ela tem uma equipe de psicólogos, já tinha ido a psiquiatra, endocrinologista, todo mundo tratando a paciente, e ela saiu da clínica 2 vezes chorando e não deixou a dentista trabalhar. E aí uma das meninas da dupla disse que não atendia mais ela, porque ela era louca, perturbada, e de fato era mesmo. Mas quem é que ajuda essa mulher? E aí a outra menina da dupla virou e falou assim, professor, eu acho que eu vi um desvio nessa paciente. Será que a gente consegue examinar ela? E de fato a senhora tinha um desvio, a gente reabilitou ela, tirou ela do desvio com resina composta e prótese removível. Tá lá, só é me pedir, tá lá a ficha de dor dela, ela chama Elineide. Tá lá as fichas de dor, né? Porque ela tá há 1 ano sendo tratada lá, assim, já terminou, inclusive. E o depoimento dela, para quem quiser ouvir, a radiografia, tudo. A paciente não tem mais dor nenhuma há muito tempo, desde a primeira vez que a gente reposicionou ela, mas ela tinha um desvio, além da perda de dimensão vertical, ela tinha um desvio de 4 milímetros à esquerda. 4 milímetros, é muita coisa. É quase meio centímetro. Que ela fechava e deslocava a mandíbula para a esquerda. Então ela tinha muita dor. Com o ajuste, com o equilíbrio postural e oclusal, a paciente parou de sentir dor, sumiu aí o diagnóstico de fibromialgia que ela tinha, e ela voltou na outra consulta risonha, brincando com todo mundo, bem vestida, e até hoje leva presente lá para a gente. Quer dizer, olha a dor que essa mulher sentia, ela sentia tanto frio dentro da clínica que ela chorava de frio. Mas porque ela sentia dor há 22 anos, está lá na ficha dela, é só me pedir que eu mostre para vocês. Quando eu for mostrar caso clínico, eu vou mostrar o caso dela e o depoimento dela, tá? Então tudo isso, assim, nesse século passado, começou a ser realmente valorizado. Em 1934, com o conceito da síndrome de Costen. Costen foi um otorrino que associou sinusite, dor na face, dor de ouvido, com perda de dente e má oclusão. Ele, durante muitos anos,
se associou dor de ouvido, sinusite, dor na face, se associou sempre a perda de dente e oclusão. Depois vieram outros autores, como Travel, que descobriu os pontos gatilho e a dor miofacial, e o trabalho do Farrar e McCarthy, que falou do deslocamento de disco como um fator primordial para as disfunções, alegando que nas interferências em balanceio, como o côndilo do lado oposto ele está desapoiado na cavidade, o músculo pterigoideu lateral superior puxaria por contração protetora o disco para frente, e esse disco iria rompendo aos poucos o ligamento que sustenta o disco, né? E aí esse disco iria, à medida que ia funcionando como um anteparo físico para o retorno do côndilo, esse disco ia perdendo suprimento e vai ficando fibrosado e até chega a calcificar, que são aqueles pacientes que não abrem a boca. Então, durante muitos anos, eu fiz ainda placas para reposicionamento do disco. Durante anos. Eu fiz placa Fábio, durante muitos anos. Oi. Paulo estava perguntando se tu podia repetir essa questão do deslocamento do disco, o que foi que Farrar e McCarthy descobriu. Posso. Diga ele que ele pode me interromper, não há problema se ele quiser usar o microfone, tá? É porque a gente está falando pelo chat Beleza, também. Fabinho. Você podia repetir, por favor, que é tão Posso. importante que eu queria fixar melhor. Então, quando o Farrar e McCarthy, eles publicaram um trabalho relatando deslocamento de disco, isso foi seguido e é seguido até hoje por muita gente como uma verdade absoluta. Essas verdades absolutas, a gente precisa ter muito cuidado com elas, porque, de fato, acontece o deslocamento do disco para anterior e para medial. Eu vou explicar, eu vou voltar, Paulinho, eu vou me lembrar de falar disso quando eu falar na próxima aula sobre crescimento e desenvolvimento das articulações, aliás, de todo o sistema estomatognático. A gente vai falar desde a embriologia e aí explicar o porquê que as coisas funcionam como funcionam, sabe? Então, esse deslocamento ele é atribuído a uma interferência oclusal nas cúspides de balanceio. Esse trajeto do desgaste dos dentes guias até vir a ter interferência nas cúspides de balanceio, que pode ser por iatrogenia, por restaurações altas, ou pode ser pelo desgaste do canino, que vai criando uma função em grupo e que muitas vezes gera interferência no balanceio, pela interferência da cúspide de balanceio, por exemplo, a cúspide lingual dos molares inferiores, né? Ou as cúspides vestibulares dos molares superiores. Quando você faz um movimento, por exemplo, para morder uma maçã para o lado direito, o teu côndilo do lado esquerdo, ele vai para frente, para o meio e para baixo, ou seja, ele desapoia do teto da cavidade. Concorda com isso, Paulinho? Concordo. Tá aí no... Pronto. Concordo, sim. Quando esse côndilo ele sai da cavidade, que ela fica desapoiada, o disco ele fica mais solto dentro da cavidade. Ele não fica pressionado como ele fica no lado de trabalho ou quando você está em relação cêntrica. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma interferência no lado contrário da maçã, ou seja, no lado de balanceio, essa interferência, ela aciona automaticamente o músculo pterigoideu lateral superior, que é o músculo que coordena o movimento do disco em cima do côndilo, e por contração protetora, esse paciente, ele poderá, o músculo poderá puxar esse disco para frente. O disco ele é limitado por ligamentos que seguram ele na posição, não deixam ele vir muito para frente, mas o ligamento não tem memória elástica. Então, à medida que o músculo começa a puxar ele sem apoio, ele vem mesmo. Na hora que ele vem, que o ligamento começa a romper,
você começa a ter esse disco deslocado para frente e para o meio, e quando a mandíbula fecha, no começo ele volta. Depois, à medida que ele vai perdendo o ligamento, ele vai não voltando. Então tem um deslocamento de disco com redução, que é quando ele volta, evoluindo depois para um deslocamento sem redução, que é quando ele não volta mais. Quando ele não volta mais, ele perde nutrição. E aí ele vai fibrosar. Em alguns pacientes, ele chega a calcificar. Então, esses pacientes têm limitação de abertura de boca. Quando abre a boca, bate naquele disco calcificado e não consegue abrir a boca. Fica travado, certo? No começo, isso pode ser até indolor e, às vezes, ficar sem dor, limitação sem dor, porque é tudo morte, não tem vida. Quando você tem um trismo com dor, é muscular. Normalmente é muscular. Porque o paciente, por dor, por exemplo, quando nasce os terceiros molares, né? Que você tem aquela inflamação do saco pericoronário, e aí aquela inflamação deixa os músculos elevadores muito doloridos, e aí o paciente não consegue abrir a boca. Aí é um trismo por uma reação inflamatória. Esse trismo, essa limitação de abertura de boca, por deslocamento do disco, é crônico. Esses pacientes, se não forem tratados até chegar nesse ponto, são pacientes cirúrgicos. São pacientes cirúrgicos. Porque você vai ter que tirar esse anteparo. E aí tem gente que puxa o disco e costura lá dentro da articulação. A articulação é uma caixa de Pandora, né? É uma cavidade tão bem fechada pela natureza que as cirurgias, normalmente, elas têm um prognóstico não muito legal. Mas, nesses casos, não tem outra alternativa. Entendeu aí, Paulinho, como é que é esse deslocamento do disco? Entendi sim. Agora foi bem claro. Então, eu já tive essa conversa com alguns, mas dentro da filosofia do equilíbrio postural e ocusal, eu sempre falo sobre a máscara do avião. É uma associação que eu fiz a questão do avião quando está caindo, que cai aquela máscara lá de oxigênio, a gente sempre tem que colocar na pessoa que vai do lado, né? E é da mesma forma que a gente faz com o nosso paciente. A gente precisa tratar dele, não só por ele, mas por nós. Do ponto de vista de gestão e marketing do seu negócio, quando você salva o seu paciente, quando você cuida do seu paciente, você está gerando benefício mais para você do que para ele. Porque ele vai te indicar outras pessoas, ele vai... Eu conto sempre a história de um paciente que ficou super satisfeito com a reabilitação, e um dia ele chega no meu consultório e eu caí na besteira de perguntar se ele dei a ficha de dor e perguntar se ele tinha alguma dor na coluna, e ele tinha uma dor no ombro que se arrastava há anos, fazendo fisioterapia toda semana e tal. E aí vem o problema, né? Depois, enquanto eu estou no mito, né, na ignorância, eu simplesmente, o paciente achou a reabilitação boa e tal, veio para uma revisão, eu deixaria como está. Mas na hora que eu entro no campo da instrução, e se eu consigo acessar a sabedoria, eu não posso deixar aquele paciente daquele jeito. Então eu falei, eu vou lhe reposicionar, mas como assim? Não, se a sua dor sumir, a gente conversa. A dor dele sumiu e eu troquei toda a reabilitação dele sem receber nada. Ele me pagou pelo trabalho e meu trabalho estava quase bom. Quase bom. Ele não estava excelente. Então eu troquei a reabilitação dele. Pensem em quanto eu gastei para fazer outro trabalho. E depois vocês pensem o tanto de paciente que ele mandou para mim por conta disso. Então, assim, quando eu faço o bem para o outro, dentro dessa filosofia,
eu estou fazendo mais por mim do que pelo outro. Não por essa razão, mas é porque o que eu tenho que fazer é isso. Então eu começo, dentro desse conceito da máscara do avião, eu começo pelo equilíbrio oclusal. A digestão começa na boca. Se começa na boca e eu quero realmente dar um ganho na vida do meu paciente, eu preciso deixar ele com a mastigação confortável e eficiente. Eu preciso de eficiência mastigatória. Mas eu posso dar eficiência mastigatória e equilíbrio postural e oclusal também para esse meu paciente. Depois, eu vou dar algumas indicações de alimentação. Não porque eu queira me meter na área de nutrição. Normalmente eu vou mandar o paciente para o nutricionista. Mas por uma questão de não atrapalhar o meu trabalho. O paciente de reabilitação, o índice altíssimo deles, dorme mal. E às vezes a razão de dormir mal está na alimentação. Alguns alimentos, como glúten e lactose, eles podem causar alergias. E o açúcar, o excesso de açúcar principalmente, ele dá um excesso de energia ruim que impede o sono, deixa o paciente sem sono. Aí o paciente fica ansioso, porque está intoxicado por essas alergias e esse excesso de energia. E esse paciente, ele fica no celular, no tablet, na televisão, porque não consegue dormir. Aquela luz impede a glândula pineal de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Olha, se é verdade que a natureza fez tudo perfeito e que a resposta de tudo está na natureza, a luz do dia libera as endorfinas e a gente fica acordado 10 horas da manhã, 11 horas, a gente está uma pilha, virado. À noite, com a escuridão, a glândula pineal começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, e a gente dorme. Era assim antigamente no sítio, né? O velhinho do sítio vivia quase 100 anos sem ir no médico e não adoecia. Cadê seu fulano? Morreu, sumiu, viveu tranquilo, comendo o que tinha na natureza. É possível fazer isso hoje? Não é possível. Eu acredito que do jeito que a gente vive hoje não é possível, mas a gente tem que estar atento a tudo isso. Porque as pessoas que ficam no celular ou olhando para a luz, elas impedem a produção de melatonina e aí fatalmente vão terminar tomando ou melatonina artificial ou remédio para dormir. Todos têm efeito colateral. Então, o sono, ele tem uma importância básica, e eu vou trazer alguém para falar só sobre sono para vocês mais na frente, porque quando a gente dorme e entra no sono profundo, na terceira fase do sono, alternado com o sono do movimento rápido dos olhos, o sono REM, a gente de fato descansa. E nesse descanso, a gente renova para o dia seguinte. O cara que é irritado, ele normalmente dorme mal, porque no outro dia ele acorda cansado, não consegue se levantar direito, não consegue tomar café da manhã. Então, você conseguindo entrar em sono profundo, no outro dia você começa a fazer atividade física de manhã e depois aí você segue seu caminho. Mas é importante fazer atividade física sem contato com fone de ouvido, com nada, para que você planeje o seu dia. É só uma dica de como se equilibrar física e emocionalmente. Então, o sistema nervoso central, ele é um carreador entre o físico e o emocional. Será possível ter o físico saudável com o emocional instável? Ou será que é possível ter o emocional bem com o físico doente? Eu não vejo como, a não ser, como está acontecendo agora nesse momento, né, para a gente se manter bem física e emocionalmente, a gente tem que se voltar para a natureza. A gente precisa se voltar para a natureza para, como num tripé, a gente ter apoio para se sustentar. Então, o fiel da balança para manter o físico e o emocional equilibrado é a natureza, que eu chamo de a natureza de Deus ou natureza espiritual.
Então, quando há um desequilíbrio no corpo físico, há uma quebra do equilíbrio emocional. O paciente que chega para você, que é chato, ele está emocionalmente abalado. E ele ser chato é a maneira dele pedir socorro. Da mesma forma como ele chega pedindo para fazer um clareamento, e às vezes ele precisa de uma coroa ou de laminados, e você entende quando ele pede um clareamento, que ele acha o sorriso dele feio, você precisa entender que quando ele é chato, é a maneira que ele está encontrando de te dizer, eu estou precisando de ajuda. E aí cabe a você dizer, eu posso ou não te ajudar, porque se você vê que o cara está num nível de alteração emocional muito grande, você precisa mandar ele para quem pode tratá-lo, para depois talvez você poder ajudar ele. Quando a gente fala de equilíbrio oclusal, a gente não pode se dissociar do sistema estomatognático. Então, dentes, músculos, articulações e ligamento periodontal. A gente precisa entender que sem isso, a gente não consegue equilibrar o paciente. O sistema estomatognático é a base do equilíbrio do corpo físico, do equilíbrio postural. E ele está intimamente ligado ao sistema nervoso central, ao sistema circulatório, endócrino e o digestivo, porque a digestão começa na boca. Então, se eu não tenho o meu sistema estomatognático... Por favor, um slide. Valeu, peraí, só um instantinho. Se eu tenho dentes, músculos, ATMs e ligamento periodontal em função, eu vou ter o meu sistema estomatognático intimamente interligado ao sistema nervoso central, circulação, endócrino e digestivo, porque a digestão começa na boca. Então, o equilíbrio postural e oclusal, como filosofia, ele está intimamente ligado à fisioterapia, por conta da postura, né? A medicina, diversas áreas da medicina, a nutrição, a educação física e a psicologia. Tem um cara que dá curso de odontologia do esporte chamado Ari, que é dentista, e eu atendi ele, eu soube que ele anda, todo canto ele fala do que eu fiz, que eu equilibrei ele, e eu te digo, olha que nicho de mercado. Veja, atletas de alta performance deveriam fazer uma verificação da postura e oclusão com o dentista para que tenha um desempenho melhor. Porque se é fato que o cara fica torto, com o ombro torto, com o quadril torto, às vezes sente dor na planta do pé, a cabeça mais adiantada ou inclinada, no exercício de alta performance, isso vai dar uma diferença entre ele e quem está equilibrado. Claro, Garrincha jogava bola com as pernas tortas, né, e dava drible no russo. Essa história meu avô já contava. Tem um comandante lá que é o emocional e o psicológico por trás. Mas quem é atleta de alta performance precisa estar equilibrado posturalmente. Tem que estar equilibrado posturalmente. Então, quais são as bases oclusais dessa filosofia? Dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, guia dos caninos, contatos estáveis bilaterais simultâneos, o que vai dar estabilidade oclusal. Nas aulas que vão seguir, a gente vai falar de cada um desses temas separadamente e a sua importância dentro da reabilitação oral. Mas hoje eu lhe digo, se a gente não chegar no fim da nossa reabilitação com esses 4 conceitos bem fixados e não observar que está na dimensão vertical correta, que o paciente abre e fecha na mesma posição em relação cêntrica e que tem guia dos caninos, a gente não vai conseguir longevidade nesse trabalho. Não vai. Vai dar alguma ímia aí na história. Então, o sistema estomatognático é o centro do equilíbrio do corpo físico. Porque é como uma pedra no sapato. Se toda vez que eu piso, eu jogo o peso para o outro lado e eu fico todo empenado,
Se eu tirar essa pedra de dentro do sapato e botar ela dentro da boca, que é a interferência oclusal ou o mau posicionamento, e eu tenho um desvio, seja em qual for a posição, e se é verdade que esse paciente deglute 2.500 vezes por dia, como o cara que pisa na pedra do sapato 2.500 vezes por dia, ele vai desequilibrar o corpo dele inteiro, de cima para baixo, da mesma forma que o cara que pisa na pedra do sapato desequilibra de baixo para cima. Mas sem a mão do homem, é muito raro se encontrar um desequilíbrio como esse. O equilíbrio só é quebrado normalmente pela mão do homem. Então, agora a gente vai pincelar um pouquinho só sobre disfunção, diagnóstico de disfunção, e aí tem um roteirozinho clínico. Normalmente eu peço ao paciente, de acordo com a queixa dele, eu não gosto de pedir um protocolo de exame. Ah, todo paciente eu peço tomografia, todo paciente eu peço panorâmica. Não. Se eu vejo que o paciente tem os ombros inclinados, não se preocupem, porque numa aula mais na frente a gente vai falar só sobre a técnica, a gente pode fazer uma prática, como vocês veem na clínica. Mas se eu sei que meu paciente tem um ombro inclinado, que ele aparentemente tem um desvio, eu vou pedir uma teleradiografia frontal com análise de Ricketts. Se o meu paciente tem a cabeça adiantada ou inclinada para frente, sente dor na coluna cervical ou na lombar, na coluna lá embaixo, eu vou normalmente pedir um perfil com análise de McNamara. E aí eu vou falar sobre esses exames para vocês. Posso pedir um atomo de boca fechada, pedir o arquivo Dicom e mensurar essas distâncias para ver se os côndilos estão posicionados diferente de um lado e outro. O paciente vai preencher a ficha de dor, né, onde ele vai me dar a entender o que é que ele sente. Eu vou fechar o diagnóstico e aí vou partir para o equilíbrio oclusal. E concluído o tratamento, eu vou pedir novamente o tatomo para ver se meu côndilo está na posição correta e preservar por 6 meses. Na frontal, com análise de Ricketts, eu vou observar se há desvio lateral. E na perfil, com análise de McNamara, eu vou observar a posição do plano oclusal, se ele sai na primeira vértebra na Atlas, como deve ser, ou se ele está saindo na segunda, ou entre a segunda e a terceira, ou entre a primeira e a segunda. Se esse plano oclusal está inclinado, fatalmente a posição da cabeça do paciente também vai estar para compensar esse plano oclusal inclinado. Essa é uma imagem dos pontos craniométricos da análise de Ricketts, e esse é uma radiografia com a análise de McNamara. Observem que aí o plano oclusal está saindo na base da primeira vértebra e que o paciente adianta um pouco a posição da cabeça. Tá todo mundo aí, gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, observem essas duas radiografias de perfil e observem o paciente do meu lado esquerdo aqui, como a cabeça dele está adiantada. E no paciente do lado direito, que é um paciente classe 3, observe como a coluna dele está inclinada e ele está levantando a cabeça. Ele está como se a cabeça dele tivesse muito pesada, né? Esses dois pacientes, vocês acham que existe possibilidade deles terem dor na coluna cervical ou não? O que é que vocês Eu acho acham? que tem sim. Não é? Provavelmente. E quando que a gente imaginou que esses pacientes eles poderiam ser tratados pelo dentista? Código para poder botar no sistema. Oi? Acho que a conexão aí de alguém não está muito legal.
observem como esses pacientes, a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida deles. Acho que esse primeiro, Fábio, tem retificação da coluna cervical, não é? Pela posição da cabeça. Provavelmente sim. Né? É, ele não faz a curva, ele tem uma retificação da coluna cervical, postural ou não. Então, ele adianta a posição da cabeça, assim como do lado direito, ele eleva a posição do queixo. O paciente, vocês vão ver na imagem do livro do Bricot como é que funciona. Eu vou passar para vocês entenderem. E nessas duas imagens aqui, olha o que é que vocês veem. Ó. Será que o paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática, ele não teria que ter uma avaliação de como planejar esse novo com o reabilitador? Como eu não entendi, cortou, Fábio. Será que o paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática, ele não deveria ter uma avaliação do novo plano oclusal que ele vai ter com o reabilitador antes de realizar a cirurgia? Eu tenho recebido vários pacientes que disseram assim, ó, eu ganhei uma coisa e perdi outra. Mas o quê? Não, eu fiquei mais bonito, mas eu não sentia dor, agora eu sinto. Mas tem muito, viu? Porque eu vejo algumas cirurgias ortognáticas que vê só a parte estética, né? Função não vê Então, muito. mas é que o cirurgião bucomaxilo, Paulinho, ele não só o cirurgião bucomaxilo, mas toda a odontologia não vê o paciente dessa forma. E como é um procedimento muito Mas será que também não é o ortodontista que faz a coisa que não acompanha, não tem articulador? Claro, mas é uma questão, André, de se ver primeiro aonde vai se chegar. Aonde se quer chegar? Às vezes pode ultrapassar o limite do que o paciente suporta, né? Que não cabe na fisiologia dele. Então, mas na hora do planejamento, as cirurgias ortognáticas hoje, elas são todas feitas em fluxo digital. Uhum. Tudo é planejado em software. Então, dá para você prever que esse plano oclusal, por exemplo, vai sair na primeira vértebra depois da cirurgia. Dá para você prever qual será a dimensão vertical desse paciente através de análise cefalométrica depois da cirurgia. E confeccionar os guias cirúrgicos para se fazer essa cirurgia e colocar na posição correta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu recebi esses dias uma paciente que fez ortognática e que tinha os dentes todos destruídos. Perda de dimensão vertical. Depois da ortognática, ela continuou com perda de dimensão vertical. Então, essa paciente tem muita dor. Ela deveria ter sido reabilitada, que fosse provisoriamente, antes da cirurgia ortognática. Isso, para depois fazer a cirurgia ortognática, para depois reabilitar definitivamente. Fazer definitivo. Então, essa perfil é de uma paciente que a gente tratou com a primeira turma lá de prótese. É da Carol. Vocês vão observar o caso dela depois, nas aulas subsequentes. A gente já concluiu, né? Romero fez a ortodontia dela. Mas observem que essa radiografia está muito boa, foi feita lá na Bioface. Olhe como o tecido mole aí, como ela tem sinais de perda de dimensão vertical, né? A paciente classe 2, divisão 1. E ela tinha tudo, ela tinha o plano oclusal saindo na segunda vértebra, estão vendo? Então ela adiantava a posição da cabeça. As vias aéreas dela eram fechadas, porque tinha perda de dimensão vertical, então ela roncava. E ela tinha desvio lateral também, bem importante, o que fazia, por conta da perda de um molar no lado esquerdo, o que fazia com que ela tivesse também os ombros assimétricos. Então, essa paciente sentia muita dor e era toda empenada. E a gente conseguiu reposicionar ela. Romero fez a ortodontia, a gente botou o implante no dente ausente
E vocês vão ver depois comparar essa radiografia com a perfil atual, que ela está sem dor nenhuma. Aí vai ter depoimento, tudo isso, tá? Mas observem como o plano oclusal dela saía nitidamente na segunda vértebra. E sair só, por si só, apesar de ser uma paciente jovem, já me mostrava que ela tinha, já me dava uma justificativa para ela ter dor na coluna cervical e na lombar. Alguns trabalhos e autores a respeito de postura, né, da área de fisioterapia, que eu recomendo para vocês, é o Bernard Bricot, um francês que veio dar curso, inclusive, em Recife, onde ele associa a postura a vários componentes, desde a oclusão até com a parte de oftalmo e de ortopedia. Ele é médico, ortopedista e é osteopata também. Esse livro dele, eu posso conseguir depois para vocês o PDF, é um livro de fisioterapia, tá? Mas que fala bastante de postura. Mas essa imagem é do livro dele. Vocês estão aí, gente? É importante esse slide. Dá um sinal de fumaça para mim. Ou de voz. Sim. 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 Então, ver essas duas imagens do livro do Bricot, a da esquerda, falando de uma oclusão que ele chama de normal e o que acontece quando há ausência dentária. Então, a ausência dentária, na maioria das vezes, é pela mão do homem também, né? Mas no slide da direita, você observa a postura de um paciente classe 1, de um paciente classe 2, divisão 1 e divisão 2, você observa que ele, muitas vezes, é um pouquinho corcunda e adiantado, né? Assim, principalmente o divisão 1, normalmente está associado a problema respiratório na adolescência. E problema respiratório na criança, principalmente na criança, você tem que associar má qualidade de sono também, porque a criança que não respira bem, por adenoides ou por ter alguma implicação respiratória mesmo, de alergia, essas crianças, normalmente, elas dormem muito mal. Na hora que elas dormem mal, essas crianças, esse trabalho precisa ser feito junto com o otorrino, certo? Essas crianças, normalmente, elas se desenvolvem mal intelectualmente, porque não vai oxigênio direito para o cérebro. Observe os ortodontistas que essas crianças, elas têm olheira, elas respiram muito pela boca e elas estão sempre com sono. No consultório do ortodontista, os classe 2, aquele que dorme muito mal, ele está cochilando sempre. Porque ele dorme mal de noite, ele se engasga com a saliva, ele tem dificuldade respiratória, ele só respira pela boca. A olheira é um sinal clássico de respiração de má qualidade, sono de má qualidade, tá? E o classe 3, ele tem uma tendência a levantar a cabeça, olhar você meio por cima, ou adiantar a cabeça, ou os dois, levantar e adiantar. Tudo isso dá reflexo na coluna. Então, às vezes, o paciente tem dor na coluna, no quadril, e você tem como tratar, ajudá-lo, fazendo uso dos tratamentos odontológicos. Esse outro autor chileno, o Rocabado, ele diz algumas coisas que são também bem interessantes. Ele tem uma teoria de manipulação da mandíbula para colocar o paciente no lugar. Ele é osteopata, né? Ele é fisioterapeuta. Mas ele diz que todo exame oclusal ou da ATM pode ser considerado incompleto sem uma análise da postura e do movimento. Toda análise da postura, da coluna vertebral, da posição da língua e das articulações deve ser complementada com análise oclusal feita pelo cirurgião dentista. Trata-se de uma via de mão dupla, de duas mãos, pois existem problemas posturais que convergem para a oclusão e ATM. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer um, é um cara que tem vários trabalhos respeitados no mundo inteiro. Então, falar que postura e oclusão não tem nada a ver é uma inverdade, tá?
E aí, ó, voltando para a cefalometria, vai ajudar muito a descobrir esses problemas de posição de cabeça, né? Tanto na lateral como de perfil, né? Lateral frontal como de perfil. E aí, essa teoria do Rocabado ele criou uma terapia de manipulação da cabeça e da mandíbula que chama Terapia Manual das Disfunções da ATM. Tem livro publicado, artigos publicados. Depois eu posso mandar alguns para vocês. E um tema que eu também vou falar quando falar de disfunção, mas eu coloquei esse tema aqui para acender um sinal amarelo na cabeça de vocês. Me digam só que vocês estão aí, porque eu não estou falando só aqui no computador. Todo mundo aí? Não? Não Sim. fala sozinho, não. Se preocupe, não. Tá bom. Muito bem. Então, nesse caderno da Sociedade Brasileira de Disfunção e Dor Orofacial, ele trata da relação entre zumbido e disfunção. Gente, zumbido é um tema tão complexo que não existe protocolo de tratamento até hoje. Lembram no começo da aula da síndrome de Costin, que ele associava problemas otológicos com mal oclusão ou ausência de dentes? 1934. Então, é muito importante ouvir o otorrino e tratar o zumbido junto, mas nunca prometam cura para paciente de zumbido. E cuidado para identificar quando o paciente de reabilitação oral tem zumbido. Porque o cara que escuta um som 24 horas por dia, dificilmente ele tem paciência com nada. Normalmente, esse paciente é irritado e existe um índice altíssimo de paciente com zumbido que se suicida. Muito alto. O cara não suporta mais ouvir. Pois é, tá aí na literatura. O cara não suporta ouvir aquele zumbido, ninguém consegue tratar e o cara se mata. Então, assim, zumbido é um tema muito complexo. Às vezes a cura é muito simples, porque, por exemplo, já vi gente ficar bom do zumbido porque tirou cera do ouvido no otorrino. Já vi gente ficar bom do zumbido tomando pregabalina, que é uma droga controlada. Eu já vi gente ficar bom do zumbido fazendo aqueles movimentos dos cristais que o otorrino faz para botar. Eu chamo que botar os cristais no lugar, né? Mas ele é como se eles saíssem do lugar, esses cristais que tem no ouvido. Mas é um tema que vale uma aula só sobre zumbido depois. Mas eu estou alertando vocês por conta disso. O paciente que vem com zumbido, ele tem a percepção do som quando não há estímulo sonoro externo. Ou seja, ninguém está escutando, só ele. 52% dos pacientes que têm zumbido, eles têm disfunção também. Ou seja, um percentual de pacientes que vão reabilitar com vocês podem ter zumbido. Vocês já pararam para pensar que depois que você reabilitou, o paciente pode dizer que o zumbido piorou? Então, assim, alertem só para evitar problema. Ou mandar o paciente fazer um parecer com um otorrino, por exemplo. No caso, acrescentar uma pergunta na anamnese, essa pergunta na anamnese, né? Isso, se ele escuta zumbido ou algum som. Certo? Você está doido? Pois é. Mas olha como é que a gente faz a anamnese do zumbido. Ó. Primeiro a gente precisa escutar a queixa do paciente, né? Se ele fala que tem zumbido, perguntar qual é a frequência, a duração, que tipo de zumbido é, e vale a pena anotar isso no exame inicial. No exame físico intrabucal, observar se tem alguma interferência ocusal, que já é o exame normal de todo mundo, né, que faz reabilitação. Tem que ver. No exame extrabucal, pode palpar ou auscultar
e tentar modular que tipo de zumbido, até para fazer um encaminhamento. E tem pacientes que vale a pena pedir uma audiometria, para que a gente mande esse paciente para um otorrino, para alguém que trate zumbido, com um questionário o mais preenchido possível. A gente nem sempre precisa tratar, mas a gente pode encaminhar. E se vocês um dia se irmarem de tratar alguém com zumbido, por favor, não prometam cura. Não prometam. Então, não há evidência científica que comprovem a eficácia ou tratamento conservador para disfunção sobre sintomas otológicos. Zumbido é um sintoma otológico, considerado um sintoma otológico, tá? Então, não há evidência, é um trabalho bem completo de 2018, ou seja, não há protocolo de tratamento, não há nenhum trabalho que mostre que tratando os dentes, oclusão, mesmo fazendo aquele postural e oclusal, que você possa garantir que o zumbido vai sumir. E aí eu separei um casinho, assim, só para ilustrar para você. Ô, Fábio. Oi. Embora tenha alguns casos que a gente conhece, que a presença do siso causa zumbido também, né? Porque ali perto passa a corda do tímpano. Quando a gente tem um dente incluso ali naquela região, a gente pode estar causando também zumbido, né? Pode, mas assim, o que eu te falo é que tem indicação de tirar esse terceiro molar, tira. Como, por exemplo, tem cara que ficou bom do zumbido tirando a cera do ouvido. Parou de escutar, o cara escutava o barulho de uma concha do mar no ouvido dele. Tirou a cera, ficou bom. Mas o que você não pode é prometer que vai curar o zumbido, entendeu? Porque a etiologia do zumbido não está definida na literatura. Então, assim, tem indicação de tirar o terceiro molar? Tira. Se o cara ficar bom do zumbido, cara, ótimo. Só nunca fala que ele vai ficar. Porque se ele não ficar, ele vai querer te matar, que aquilo é... Ou até pode dizer que piorou, né? Depende, tem que ver o perfil do paciente. Eu separei um caso, desculpem as fotos, né? Um caso muito antigo, de 96, de um tio meu. E olha como eu já estava assim, incomodado com algumas coisas na odontologia. Esse caso eu separei assim, só para ilustrar mesmo. Esse meu tio usava um bigode enorme, e eu sempre tive na minha cabeça que o cara que usa um bigode enorme é para esconder os dentes, né? Então, o bigode dele parecia um rabo de um anum, assim, aquele bigode que cobria o terço inferior da face. Então, eu montei o caso dele no articulador e fui, dentro dos conceitos que eu tinha na época, de dimensão vertical, relação cêntrica, eu fui tentar ajudar esse meu tio, né? Quando eu manipulei ele, que coloquei ele em relação cêntrica, ele tocava só um dente e olha o tanto que abria os anteriores. Olha só. E ele usava uma fixa metalocerâmica ali do 22 até o 24. Mas era isso aí, ficou desse jeito aí quando eu manipulei. Na época, eu peço novamente desculpa pelas fotos, essas fotos na época foram feitas numa Dental Eye, ou seja, foi revelado slide, depois eu converti isso para arquivo digital, né? Mas eu trabalhei com resina composta somente nos dentes do premolar até o central, do 21 até o 15, até o 14, né? E fiz uma fixa provisória acrílica, esculpindo, do 22 até lá o 25. Mas, olha aí o que é que aconteceu. Tirou o bigode, né? Mas o que é que eu fiz com isso aqui, ó? A foto tá muito ruim, tá torta, né? Uma foto antiga. Não... Eu separei esse caso só para mostrar que foi assim intuitivo.
e para mostrar para vocês que mesmo nessa época, quando eu não tinha scanner, não tinha fresadora, não tinha laboratório, e era um cara de 23 anos de idade, 24 anos, sei lá, eu já tinha na minha cabeça que precisava ter o máximo de contato nos dentes posteriores, guia dos caninos, dimensão vertical e relação cêntrica. Olha que isso nunca mudou. Nunca mudou. Aí a foto dele na hora lá, né? Depois eu fiz implante aí nesse canino no 23 e 24. Mas essas resinas, eu só poli, elas estão na boca até hoje. Mas olha como era e olha como ficou. A foto muito ruim, né? Repito, mas está na boca até hoje. Isso para mostrar para vocês que não é o material, não é a tecnologia, não é o conhecimento. Então dá para fazer um caso desse num consultório popular, por exemplo, ou no interior, numa universidade, ou num consultório de alto padrão. Muda o material, mas o conhecimento é o mesmo, entende? Ele está com isso até hoje na boca, e não é porque há mais de 20 anos atrás destruiu tudo que agora tenha destruído de novo. Eu não precisei trocar as resinas, eu só fiz uma coroa no 22 e coloquei implante nos outros lá e fiz de cerâmica, mas os dentes que estavam de resina, eu mantive, poli, mantive. Talvez um dia eu tenha que trocar a resina. Será que em mais de 20 anos a resina como era naquela época ainda está na boca? O que vale realmente é o conhecimento e não o material. Então, dentro de tudo que eu disse para vocês, o que eu tenho para dizer é que a gente, muitas vezes, numa situação como a gente está vivendo agora, a gente descobre que a gente precisa mudar de atitude e começar a viver diferente do que a gente vivia. Dar valor a outras coisas, tanto profissionalmente como no lado pessoal, tá? É isso aí, gente. Eu queria ouvir se vocês têm perguntas.